Olá! Sabe quando acontece um acidente de trabalho e a primeira reação de todo mundo é procurar um culpado? Pois é. E se o verdadeiro problema não for uma pessoa, e sim o sistema por trás dela? É exatamente isso que vamos desvendar aqui. As causas reais dos acidentes, que vão muito, mas muito além do simples erro humano. Então, vamos lá. O que foi que aconteceu? Foi só azar? Foi culpa de alguém que se descuidou? Ou será que foi uma consequência de várias falhas que ninguém estava vendo? A resposta para essa pergunta é fundamental, porque não se trata só de explicar o que já aconteceu. Se trata de ter a chave para prevenir que aconteça de novo. Ok, para a gente começar, precisamos quebrar um mito. O primeiro passo para uma análise de acidentes realmente profissional é superar de vez aquela ideia de que tudo se resume ao erro humano. Essa é quase sempre a resposta mais fácil e, com certeza, a mais superficial. E olha só que interessante essa frase. Isso muda toda a perspectiva, percebe? A ação da pessoa não é o ponto final da investigação. Pelo contrário, é o ponto de partida. É a pista que nos obriga a perguntar o que estava errado no sistema para permitir que essa falha acontecesse. Essa citação expõe uma realidade bem dura, né? Apontar o dedo para o trabalhador, infelizmente, pode ser uma estratégia. Uma forma de desviar a atenção da responsabilidade real, que é da gestão. A gestão que tem o dever de criar um ambiente seguro e, claro, investir em prevenção. Pensa num iceberg. Todo acidente tem aquela parte que todo mundo vê, a ponta que fica para fora da água. Essas são as chamadas causas imediatas. Vamos começar por essa camada mais superficial, olhando para o que estava acontecendo no exato momento do evento. Basicamente, essas causas imediatas se dividem em duas coisas: os atos inseguros, que são as falhas humanas, e as condições inseguras, que são as falhas no ambiente. São os fatores que estavam bem ali, visíveis, na hora do acidente. Certo, mas a análise para por aí? A gente aponta o ato inseguro e encerra o caso? De jeito nenhum. Uma análise que para nesse ponto é incompleta, é amadora. A pergunta que um profissional de verdade faz é: por que o ato inseguro aconteceu? Por que aquela condição insegura existia e ninguém fez nada a respeito? E são essas perguntas que nos levam para a parte submersa do iceberg. Vamos mergulhar agora no segundo nível da análise, as causas básicas, ou seja, os fatores que criaram as condições para as causas imediatas aparecerem. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. A causa imediata responde o que aconteceu. A causa básica responde por que aquilo aconteceu. Por exemplo, o que foi o descumprimento de um procedimento, mas o porquê pode ter sido um procedimento confuso, mal escrito ou talvez um treinamento que não foi nem um pouco eficaz. E aqui está o pulo do gato. O ato inseguro, o famoso erro humano, não aparece do nada. Ele não brota do chão. Ele é sempre uma consequência. É um sintoma de problemas maiores que já existiam muito antes, escondidos no sistema. Essa imagem do dominó é perfeita. O acidente é só a última peça caindo. A verdadeira falha, a que começou tudo, está lá no início da fila. Foi uma decisão, uma condição que preparou todo o terreno para a queda final. Muito bem, chegamos ao coração da análise, a origem de tudo, onde a gente encontra a verdadeira causa raiz dos problemas e onde a prevenção se torna realmente poderosa. E o que é essa tal de falha de sistema? São as deficiências na própria estrutura da organização. Problemas na forma como a segurança é gerenciada, planejada e, principalmente, valorizada no dia a dia. E para ficar ainda mais claro, veja esses exemplos: treinamento inadequado, comunicação de riscos que não funciona, procedimentos que só existem no papel ou, a mais clássica, aquela cultura onde a produção é sempre mais importante que a segurança. Essas são as verdadeiras causas. Portanto, a mensagem principal é esta: o acidente é só o sintoma visível, é a febre. A doença de verdade, a causa real, está na gestão, na cultura, enfim, no sistema. Agora que entendemos a origem, vamos ver como essa visão sistêmica muda completamente o objetivo da análise. O foco sai da busca por um culpado e vai para a criação de uma solução. Exato. Uma investigação profissional não é uma caça às bruxas. A meta não é achar quem errou, mas sim entender por que o sistema permitiu o erro. Só assim é possível corrigir a rota e garantir que aquilo não aconteça de novo com outra pessoa. E a ferramenta para construir essa prevenção de forma estruturada é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, o GRO. É um processo contínuo: identificar perigos, analisar riscos, planejar ações, implementar as medidas e, claro, monitorar sem parar. E aqui está o ponto-chave para o desenvolvimento profissional.
Apontar o erro de um colega, isso qualquer um faz. Agora, o profissional estratégico é aquele que consegue enxergar as falhas no sistema e propor melhorias que realmente protegem toda a organização. Para finalizar, essa frase resume tudo perfeitamente. Quando a gente culpa uma pessoa, a gente fecha a porta para o aprendizado. A investigação acaba ali. Mas quando a gente se dedica a entender o sistema, aí sim, a gente abre o caminho para uma prevenção real e duradoura. E para consolidar tudo o que vimos, não se esqueça de acessar a visão geral da aula aqui embaixo. Lá, todo o conteúdo está organizado para ajudar na fixação e no aprofundamento do conhecimento.